Então, agora nós temos identificado o contraste nosso hoje. Nós temos meu eu institucional, que quer dizer a pessoa que minha instituição me ensina a ser, pois enfatiza crenças e valores defendidas pela instituição. E daí você tem o meu eu intuicional, que é a pessoa que o bom senso, a retidão, a espiritualidade me ensina a ser guiado assim por minha intuição espiritual. Então, né, eu estou sugerindo que cada um de nós temos um eu institucional e um eu intuicional. E veja bem, né, agora você tem um nome para essa segunda eu. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, dentro da nossa fé, nós temos, no certo sentido, intuicionalmente, né, assim, ficado com um certo mal-estar com alguma coisa que a igreja estava ensinando, a igreja estava promovendo, uma perspectiva da igreja que, assim, né, nossa intuição não ia ao encontro daquilo. Não caiu bem. Então, esse é meu eu intuicional, né? Sinalizando para mim que, olha, pode ter um pequeno excesso aqui, né? Que a gente está, né, indo um pouco além, né, do bom senso, né? Daquele senso de retidão, de espiritualidade nato nosso. Mas tudo bem. Então, eu estava descrevendo o caso onde, né, a gente compartilhamos uma fé e temos comunhão com pessoas que, né, compartilham o conteúdo da nossa fé, que tem a mesma prática, a mesma liturgia, as mesmas tradições, as mesmas expectativas e, né, até muitas vezes compartilhamos o mesmo passado, a mesma narrativa espiritual, e essa, no certo sentido, unindo pessoas, todos pensando do mesmo jeito, tendo a mesma perspectiva, é, né, o nosso paraíso institucional. A gente gosta de conformidade. A gente gosta quando todo mundo está 100%, está tudo a bordo com os valores, com né, os objetivos da instituição. Mas veja bem, em qualquer instituição, né, sendo, né, religioso ou não, sendo dessa igreja ou outra igreja, né, sempre nessa grande tenda, feliz e oficial, ou seja, tudo está de acordo, tudo está andando de jeito que deve andar de perspectiva institucional. Há estrondos. Veja, sobre nossa pequena tenda existe um número incontável de espectros importantes. Nem todos são iguais. Então, há um espectro, uma gama de respostas e crenças quanto se trata de uns exemplos, né? Fidelidade, de compromisso e de envolvimento. 3 exemplos. Ou seja, você tem pessoas que são mais envolvidas, menos envolvidas ou até ao ponto. Tem pessoas que são mais interessados, menos interessados, pessoas no meio, ao ponto. E a mesma coisa, né, sobre, né, outros aspectos da fé, da fidelidade, mas tudo bem. Existem vários continuums, né, quanto se trata os interesses das pessoas, a propriedade da fé, até que ponto as pessoas têm tomado posse da sua fé, a devoção a Deus, engajamento da missão. E sobre essa tenda, né, há uma série de convicções pessoais que são
contrariadas, existem uns pequenos conflitos aqui e ali, e por fim há um poço volátil, de tensões inquietas, abaixo da superfície, só esperando, tudo está presente aí, só esperando a centelha certa para explodir, criar uma crise, talvez incendiar a igreja toda, não sei. Mas sempre tem aquelas coisas que a gente está deixando, abafando por aí para cá. Mal entendidos, questões de personalidade, de convicções particulares, que ninguém quer realmente falar disso. Então, deixa eu detalhar esses espectros diferentes e mostrar como isso afeta nossas atitudes relacionadas à comunhão e confraternização. Tudo bem, vamos ao próximo. Quase esqueci essa. A fé é uma combinação complexa de crenças. A nossa confraternização, nosso senso de comunhão depende de uma combinação complexa de crenças de fé que representam um equilíbrio entre as áreas de convergência, ou seja, onde vemos as coisas da mesma forma, tudo é igual, o que eu penso, o que você pensa, o que ela pensa, e nossas áreas de divergência, ou seja, as nossas diferenças. E, nesse sentido, a confraternização, a comunhão está tem um equilíbrio delicado entre as áreas onde nós somos de acordo e as áreas onde existem diferença. E, muitas vezes, a gente quer agir como um tamanho de fé, uma mentalidade, uma perspectiva, tem um para todos, um tamanho cabe para todos em relação à fé. E o que estou dizendo? Que uma promessa dessa viola o contexto e o trabalho individual em que Deus trabalha. Fere a natureza individual da obra de Deus. E o motivo que isso é importante é que muitas vezes, sem perceber, tomamos decisões inconscientes sobre fidelidade, sobre a comunhão, que são inconsistentes com a obra de Deus e a medida de fé que Ele proporciona a cada um. Então, você está entendendo? Eu acho que todos reconhecem que a ideia de confraternização, de comunhão, é uma coisa meio delicada, porque realmente tem essas áreas de convergência e de divergências. O ponto é que aqui embaixo, muitas vezes, sem perceber, tomamos decisões inconscientes, nem sabemos que temos feito essa decisão. Sobre fidelidade, sobre comunhão, sobre a inclusão de pessoas que não são consistentes com a obra de Deus e a natureza individual do trabalho dele. Tudo bem. Então, eu quero mostrar o que eu compartilhei com o grupo naquele domingo. Porque naquele domingo, eu comecei com uma premissa simples. É nossa tenda. E quando eu falo tenda, estou falando da igreja. Tudo bem? Mas tudo bem, nossa tenda temos todo tipo de irmãos. Nós temos irmãos que frequentam fielmente no domingo. Ou seja, todo domingo vão estar. Mas tudo bem. Ainda bem que temos esses irmãos. Tem outros irmãos que são assíduos em tudo.
Ou seja, né, toda vez que as portas se abrem, pode contar com elas. Ou seja, né, é domingo à noite, então vão estar. É quarta, então estão aí. Quinta, está aí. Seja o que for, está aí. Tudo que é trabalho, vão aparecer. Então, a assiduidade dele pode ser, né, muito diferente do que a assídua daquela que vem no domingo. Talvez essa pessoa vai para a igreja 3, 5 vezes por semana. Olha, outros irmãos frequentam periodicamente. E outros, talvez só na Páscoa, no Natal. E veja bem, como do ponto de vista institucional, a assiduidade é um grande fator, atribuímos um valor para o frequentador periódica e o frequentador assíduo. Em geral, se você frequenta 2 ou 3, né, 2 a 4, 2 a 3 domingos por domingo, domingos por mês, então você já é considerado fiel. E agora vamos considerar o ponto que mais incomoda, tudo bem? Porque nossa relação um com os outros é complicado pelo fato que a assiduidade não é a última palavra quando se trata da questão de critérios por dentro da igreja. Critérios em relação à fidelidade. Se fosse só assiduidade, então, né, é uma coisa. Mas já que tem diversos critérios, então, né, a assiduidade é apenas uma medida, um fator. Tudo bem. Consequentemente, quando introduzimos outras considerações, as rachaduras começam a aparecer. Ou seja, nós estamos, né, assim, passando grosso, a vista grossa, nós não estamos querendo nem admitir que tem, né, sei lá, essas rachaduras por dentro da igreja, mas é um paraíso, né, aqui de confraternização. Mas vamos começar pelo conhecimento. Veja bem, o conhecimento é o lugar onde começamos, é sempre dado um valor de destaque, e a verdade é, em nossa tenda, debaixo da nossa tenda, temos pessoas que são desinformados. Está vendo aqui em cima, conhecimento. Então, nós somos desinformados. Como nós também temos pessoas bastante conhecedoras, bastante, né, experientes na palavra, enquanto outros, né, mal podem, né, têm tão pouco conhecimento que mal podem fazer uma declaração de fé significativa. São novatos. Pouco entendem, não têm experiência. Então, né, dessa forma, eu que estou sugerindo que esse espectro aqui, esse contínuo, pode, né, descrever, pode ser mapeado onde essa pessoa é em relação ao conhecimento. É no lado esquerdo, ele é mais do lado de desinformado, é novato, é principiante, tudo bem, conhece pouco. Tem outras pessoas que já são, sei lá, doutores da lei, são, né, eruditos, que conhecem, né, muita coisa, e outros só acham que conhecem muita coisa, não é? Então, o ponto é que, né, temos uns que são bem dotados, outros que estão começando, e essa por dentro da igreja. Tudo bem. Não há segredo aqui. E, né, a gente pode, desculpe, né, a gente pode talvez mapear isso, uma escala de 1 a 10, 1 sendo ao lado esquerdo, 10 sendo ao lado direito, tudo bem. Então, mas daí, como eu falei, não é que essa é o único critério, não é o único assunto, não é a única, né, o fator. E estou vendo o nosso tempo, eu vou dar uma pequena parada aqui e depois voltamos para descrever e depois aplicar os outros elementos. Voltamos já. Pois não. Então voltamos. Então, né, nós falamos sobre a condição de conhecimento que muitas vezes
né, é o fator que mais consideramos, que, por sinal, não deixa de ser um pouco problemático, porque o conhecimento é apenas sei lá, quarto, quinto parte do movimento tradição contemplativa, deixando ao lado todos os outros aspectos. Mas tudo bem, temos outros fatores. Temos, por exemplo, pureza doutrinária, temos devoção a Deus, a santificação, compaixão pelos outros, o amor dos irmãos, a intimidade com Deus, compromisso com a missão, a espiritualidade. E tem outros, eu só fiz essa assim no gráfico, mas pode incluir o serviço aos outros, um espírito de abnegação, generosidade, transformação, envolvimento, bondade, fome e sede de justiça. Então, são todos esses critérios que, uma pessoa vai ser mais desenvolvido, menos desenvolvido, de acordo com o esforço que ele tem feito e se ele tem sido até desafiado a crescer nessas áreas. Muitas vezes, nós não somos nem desafiados a crescer em essas outras áreas, porque temos apostado todos os nossos fichas na área de conhecimento. E por isso nós temos buracos em nossa fé, nós temos buracos em nossa espiritualidade, né? Tudo bem, então compreendendo o conceito de múltiplos, contínuos, de múltiplos critérios, eu posso ser ou realizado, lado 10, ou posso ser pouco informado, lado 2, 3, 4, tudo bem? Provavelmente, nós vamos nem cair nem no lado extremo esquerdo, nem no lado extremo à direita. Nós não vamos ser nem desprovidos de santificação ou devoção a Deus, o amor dos irmãos, mas também é capaz que nós não somos eruditos, nós não somos craques na devoção a Deus, o amor dos irmãos, o compromisso com a missão, a fome e sede de justiça, a transformação, santidade. Mas tudo bem. Você entende. Nós somos tipicamente algum lugar entre os dois extremos, dependendo do esforço que temos dado para realmente nos tornar qualificado, proficiente em cada uma dessas áreas. Então, o interessante é que muitas vezes nós acabamos definindo a nossa espiritualidade, nossa identidade espiritual em torno de 1, 2 ou 3 desses fatores. Ou seja, nós decidimos o que é importante é conhecimento, a pureza doutrinária, a santificação no amor dos irmãos. E a gente se especializa nessas áreas, achando que, olha, nós já estamos até superando muitos, a gente se tornando competentes nessas áreas. E, para falar a verdade, você provavelmente tem razão. Mas tudo bem, mas ainda estamos deixando muita coisa para fora. E veja bem, ao ignorar esses outros, a gente acaba com essas escolhas, a gente começa a, no certo sentido, contribuir aos estrondos que estão por baixo da superfície. Tudo bem. E muitas vezes a gente acaba minando a nossa comunhão e confraternização. Mas tudo bem. Então, considera a ironia. Eu vou contar 2 casos aqui para terminar essa parte da lição. Vamos supor que temos um irmão, alguém, que a gente considera um irmão simplesmente porque há um consenso. Ele concorda com a gente.
em relação a uma única, ou, bem, em relação a nosso posicionamento doutrinário. Ou seja, a pureza da doutrina dele, né? Ele acredita todas as coisas certas, ele confirma as coisas certas, confessa as coisas certas, crê piamente em tudo que a gente crê. Ou seja, para nós o conhecimento dele é suficiente, a pureza dele é suficiente, para nós ele já é irmão. É assim que nós temos sempre tratado o assunto. Alguém acertando nos detalhes, alguém, né, defendendo nossa tese já é suficiente. Esse é irmão, né, nota 10. No entanto, para ser honesto conosco mesmo, também observamos e admitimos que esta pessoa mostra pouca evidência de transformação. Ele demonstra, né, pouco devoção nem a Deus, nem a missão. Talvez ele vem só no domingo. E olhe lá, talvez nem todos os domingos. Ele não tem nenhum envolvimento com o trabalho. Ele não demonstra, né, uma sede e fome pela justiça. Ele demonstra um amor mínimo pelos irmãos, para o seu semelhante. Pouco questão de santificação, pouco indício de espiritualidade, e você vê o problema. Eu perguntei naquele dia, você vê o problema aqui? Quanto ao conhecimento, quanto à pureza da doutrina, ele está de acordo ponto por ponto, titim por titim, com a gente, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, a gente vê pouco evidência de devoção de Deus, santificação, compaixão e amor pelos irmãos, compaixão com os outros, compromisso com a missão, porque não tem envolvimento nenhum, pouco intimidade com Deus, pouco espiritualidade, é o que se vê. Mas a gente recebe, parabeniza e celebra essa pessoa com um tal irmão, porque ele concorda com a gente em relação ao conhecimento nosso e a pureza da doutrina da forma que nós a entendemos. Esse é um irmão fielíssimo. Seria recebido em qualquer igreja nossa. Mesmo sem qualquer indicação desses outros valores, que eu diria que são valores essenciais. Vamos completar a comparação, o contraste, pegando o outro lado da história. Aqui, nós temos alguém, um indivíduo que se destaca em todas essas questões mais pesadas. Ele demonstra um amor pelo próximo, ele demonstra um amor pelos irmãos, ele tem uma devoção que impressiona. Né? O desejo dele, né, quanto à santidade é impressionante. O compromisso dele com o trabalho, a espiritualidade e intimidade com Deus não deixa o que desejar. Ele é exemplar, né, em muitas frentes. Só que, em termos de conhecimento, deixa o que desejar. Em termos de pureza doutrinária, para nós, a gente vê diversos assuntos, diversos aspectos que, né, não estão bem de acordo. E o interessante
é que a gente, com a maior facilidade, desqualifica esta pessoa da comunhão por causa de uma deficiência doutrinária que nós percebemos. E às vezes algumas dessas, né, questões doutrinárias são que nem assim, né, dividir um fio de cabelo. Que nem toda a igreja talvez concorde com, né, nossa perspectiva em algumas dessas questões, mas tudo bem. Mas a nossa percepção dessa pessoa é que realmente existe um tal falha. A contradição espiritual aqui é marcante. Idealmente, queremos ter, né, o conhecimento e a pureza doutrinária junto com, né, o resto. Mas o que eu estou realmente contrastando aqui é a nossa atitude. Porque nós aceitamos sem questão alguém que concorda com a gente, embora sua vida, né, cotidiana não reflete nada desses, né, valores mais pesados, nada de devoção a Deus, santificação, compaixão com os outros, amor dos irmãos, compromisso com a missão. Tá? Enquanto menosprezamos de vez, inclusive, né, rejeitamos uma pessoa que, né, em cuja vida Deus está atuando e desenvolvendo todos esses aspectos mais pesados, mas por um lado de conhecimento, um lado doutrinária, para nós está em falta. Então, a contradição espiritual aqui é marcante e digno de qualquer fariseu. O ponto é nossas instituições têm colocado à mesa. Elas têm definido os termos de comunhão e nós, sendo bons crentes institucionalizados, seguimos a risco. Repetidamente, definimos a fidelidade de acordo com nossas linhas institucionais, sem levar em conta a obra de Deus na vida desta pessoa. Não é à toa que um senhor teólogo chamado Søren Kierkegaard vinculou a mediocridade da fé à sua institucionalização. Ou seja, o mais que meu ego intuicional se torna, ou se volta para uma fé institucional, que eu devo então esperar a mediocridade. O que ele diz? Ele pode ser mais certo do que queremos admitir? Olha, meu eu institucional é decididamente não a melhor versão de mim. Não estou querendo mandar ele embora. Eu acho que ele traz valor, mas acho que ele precisa ser equilibrado por uma intuição que admite e observa a obra de Deus na vida do outro. Tudo bem. Então vamos falar sobre meu eu intuicional. Ou seja, aquela intuição santificada. E vamos, né, colocar o mesmo cenário na mesa. Olha, a intuição nos diria que quanto maior a transformação e quanto mais íntimos que estivermos com Deus, mais vital seria nossa conexão com Deus. Consequentemente, quanto mais que amamos o próximo,
Quanto mais que temos fome e sede de justiça, e quanto mais distintas são nossas vidas dos desejos e ambições deste mundo, maior é o nosso alinhamento com Deus, nosso alinhamento espiritual. Então, a intuição nos diz isso. Essa é para nós, né, até sem constatação, né? A nossa intuição aqui é perfeita. Bem, então veja bem, intuitivamente atribuiríamos vitalidade espiritual, mas em termos de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão e compaixão, muito antes de conectar a vitalidade espiritual à questão de conhecimento e doutrina. Então, essa é a nossa intuição, eu diria santificada, que na medida que a gente ame o próximo, que temos fome e sede de justiça, temos uma vida íntima com Deus, que a gente se separa do mundo, né, e, né, somos comprometidos com, né, a obra de Deus, amamos os irmãos, somos envolvidos, tudo isso, né, assim, por intuição, é mais convincente do que aquela que simplesmente tem estudado alguma coisa e compartilha conosco uma determinada conclusão doutrinária. Então, afinal, nós temos visto, né, muito maldade feita em nome de ortodoxia doutrinária, para a gente ficar excessivamente impressionado com suas afirmações. No entanto, quanto mal podemos atribuir para um coração entregue, um coração humilde, um coração sacrificial e cheio de amor. Isso é difícil. A nossa intuição não é errada. Estou dizendo, será que estou dizendo que não há lugar para as instituições que Deus tem utilizado para nos chamar? De forma alguma. Anseio pelo dia em que nossa visão de fé não seja ditada por tradições ou qualquer estruturas que tenhamos criado para levar adiante os objetivos do reino. Estou simplesmente observando como nossas estruturas, se a gente não se cuidar, podem se tornar nossos mestres, em vez de nossos servos. Seria bom a gente olhar para a nossa fé com outros olhos. Seria bom se a gente olhasse para a fé de outras pessoas com outros olhos. E, idealmente, esses olhos devem possuir uma determinada cautela, uma cautela saudável em relação aos excessos institucionais que às vezes acontecem e dar uma consideração maior para a obra de Deus na vida do indivíduo. Bem, essa foi, né, uma coisa que eu queria, né, no seu sentido, explicar para a gente entender que há um lugar para reconhecer a obra de Deus na vida de uma outra pessoa, que essa intuição nossa não é errada e que devemos prestar mais atenção ao trabalho de Deus na vida
das pessoas ao nosso redor e não somente ficar lendo um manual de crente institucionalizado. Tudo bem. Então, o que me impressiona em relação aos 6 componentes da fé, os 6 propósitos da fé na vida da gente, é que eles veem a fé de forma holística. Consequentemente, a fé não é apenas doutrina ou boas obras, né? Não é apenas os rituais, não são apenas moralidade e tradição, não somente os sacramentos, a liturgia. A fé é mais do que a compaixão, a santidade e uma noção de missão que, né, consome a nossa vida. Por mais nobre que esses sejam, a fé é mais do que isso. A fé é mais do que todos eles. A fé é todos esses e mais ainda. Esses 6 objetivos da vida espiritual, de uma vida equilibrada, representam uma salvaguarda contra nossa tendência de nos contentarmos com uma parte de tudo que Deus propôs, de tudo que Deus tem nos proporcionado em Cristo. Nós somos sempre, né, tentados a aceitar uma parte daquilo, quando Deus quer que acertemos, que nos apoderamos da sua bênção inteira. É o equilíbrio que precisamos para cultivar o nosso jardim espiritual, de atender todos os aspectos da nossa vida, tudo o que Deus tem nos proporcionado. E a gente faz isso e a gente rende fruto não somente no domingo, mas em todos os dias, não somente na igreja, mas em todo o nosso viver. Esse é o sentido do movimento encarnacional. Nessa perspectiva, tiramos a nossa conclusão que tudo é santo. É tudo santo. Todo aspecto da nossa vida, tudo que fazemos, todos os relacionamentos, todas as atividades são impregnados com o propósito divino de Deus. Não é somente o que a gente faz no domingo, não somente quando a igreja se reúne. Tudo que é a vida, todas as nossas atividades estão repletas de possibilidades espirituais. Então, esse entendimento ajuda a gente a entender que todo aspecto da nossa vida acaba se tornando uma declaração teológica. Essa é quem eu sou. Essa é quem Deus é. Eu sou a mesma pessoa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado que eu sou no domingo. Eu sou a mesma pessoa longe da igreja que eu estou na igreja. Porque o mesmo Deus está animando, está dando fé, está impulsionando, o mesmo Espírito impulsionando no dia de quinta-feira que é no domingo. Olha, como Jesus veio e se encarnou a santidade, hoje vivemos os seus valores e assumimos a sua missão. Porque ele e seu Pai preenchem todas as coisas. A distinção entre o santo e o profano é derrubado. E Deus se torna tudo em todos. Consequentemente, a vida torna-se uma busca e uma celebração da presença de Deus
Esta é a tradição encarnacional. Olha, para falar a verdade, é muito difícil se destacar em todas essas áreas. A próxima lição, né, que é a última lição, eu vou lidar com isso. Mas precisamos crescer em cada uma dessas áreas, porque cada um exercita um músculo espiritual diferente. Embora nem todos sejam forças pessoais, não, essa não é minha forte. E talvez nem todos sejam objeto de uma ambição própria minha. Todos contribuem para a nossa saúde espiritual e um crescimento equilibrado em Cristo. Todas elas colaboram para nos tornar mais produtivos em nosso conhecimento de Cristo. Olhando para o meu institucional, eu entendo e até é natural que eu acabei me tornando um produto do meu sistema, do ambiente em que eu fui criado. Isso é natural. E essa tem sido a verdade agora faz gerações. E embora bem intencionados, muitas vezes menosprezamos a grandeza de Deus, dando mais atenção às nossas instituições do que damos para a obra de Deus. E no segundo lugar, né, menosprezamos a grandeza de Deus porque temos abraçado e aplaudido aquela que é, em parte, nossa pequena realização, em vez de celebrar e persistir até que recebamos e experimentemos a totalidade da sua bênção em nossa vida. Bem, muitas vezes, infelizmente, adotamos uma fé de medo, de tabus e de culpa. Acabamos com uma intuição religiosa que é sempre fugindo de alguma coisa, fugindo de medo, fugindo de culpa, fugindo, de fracasso, em vez de correndo para alguma coisa, ou melhor, correndo para alguém, um Pai Celeste, que justifica o ímpio. E essa é uma tragédia. Eu não estou correndo de condenação, eu estou correndo para meu Pai. Então, está lembrado do versículo? Cristo em vós, a esperança da glória. A gente assimilando, assumindo, encarnando, o amor, a vida, as prioridades, a missão de Cristo. É a esperança desse mundo. É bom que a gente acredite as coisas certas. É bom que a gente fala dessas coisas com nossos vizinhos. Mas é melhor, o melhor de todos, é Cristo em nós. Bem, então, os 6 grandes objetivos da fé. Eles são o segredo de Deus para como nós chegamos a conhecê-lo, de amá-lo e de vivê-lo, a sua grande glória. Mais uma lição e terminamos.